Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E hoje aqui eu estou no último dia da exposição de orquídeas no verão, no Palácio do Catete, aqui no Museu da República, no Rio de Janeiro, para fazer mais um vídeo da série das fases do desenvolvimento das orquídeas, da playlist da fenologia de orquídeas, gente. E reparem aqui, diante de todas, a minha queridinha para o vídeo será essa pequenininha aqui, gente. Olha só que beleza essas flores, parece uma lulinha, tanto que um dos apelidos dela é Orquídea Lula. E olha a folhagem dela. Essa planta aqui, gente, é a Stenoglottis. Aqui tá com o nome diferente, mas é a Stenoglottis longifolia, gente, isso mesmo. Essa é a famosa Stenoglottis longifolia, uma plantinha de fácil cultivo, relativamente médio a fácil cultivo, de porte pequena, haste muito bonitinha, muito durável e é terrestre. Então, vamos começar então, gente? Vamos lá? Bom, gente, então aqui começando a falar um pouco sobre a Stenoglottis. Como eu disse, ela é uma planta terrestre, originária da África do Sul. Essa plantinha, ela gosta de ambiente semi-sombreado, sem sol direto, mas com bastante claridade. E vai bem desde o clima quente, com períodos de clima mais ameno. Então, é o que ela gosta. Bastante umidade, porém boa ventilação. Mas vamos falar disso mais pra frente. Por agora, vamos entender como é que essa planta se comporta ao longo do ano. Vamos lá? Bom, gente, a Stenoglottis, essa plantinha, ela se comporta da seguinte maneira. Ela é uma planta extremamente quadradinha, toda certinha no seu comportamento. Então é bem fácil da gente distinguir as suas fases. Vamos começar então? Então, durante o meio do verão, final do verão e o outono todo, né? Geralmente entre fevereiro até mais ou menos junho, por aí, é o período em que essa planta está em floração. E ela emite uma haste no meio do verão até o final do verão, que vai crescendo, essa haste floral, e ela vai abrindo de forma sequencial. Abre conjunto de flores que vão abrindo e vai abrindo em sequência. Então essa haste, gente, vai crescendo durante todo o outono e cresce mais uns 20, 30 centímetros. Essa haste pode atingir uns 40 centímetros em média ao todo até o final da sua floração, gente. Então, durante todo o outono, essa planta está florida e ela já não está mais desenvolvendo folhagem. Ela agora, no início do outono, ela está com a folhagem bonita e a floração em pleno desenvolvimento. E essa floração vai se esticando até o final do outono, mais ou menos, gente. Aí, nós passamos esse período do outono, aproximando do inverno, a floração começa a diminuir, ela começa a perder a floração e vocês vão notar uma coisa muito interessante nessa planta, gente. Ela não vai estar morrendo, mas conforme a floração vai se deteriorando, a folhagem dela também vai amarelando e caindo. Então, no final do outono e inverno, entra o que a gente chama de período de dormência dessa planta. E essa planta tem uma dormência bem pronunciada, ou seja, todas as folhas secam e caem, amarelam e caem. Isso mesmo, gente, ela perde a floração, acaba, e sua folhagem totalmente é perdida. Tudo isso que vocês estão vendo aqui no vaso vai se perder no inverno. Ou seja, vai cair e vai ficar um vaso vazio de terra. Isso mesmo, gente, ela não vai estar morta. Seus pseudobulbos, suas raízes são todas subterrâneas, então você não vê estrutura vegetativa dessa planta em cima do substrato, em cima da terra. Então, no inverno, ela some completamente do vaso e você acha até que ela está morta. Nesse período, daqui a pouco eu vou dizer como é que a gente deve cuidar. Aí passa o inverno todinho, gente, passa todo o inverno sem uma única folha, completamente vazio o vaso e você achando que está morto. Aí entra o finalzinho do inverno, entra a primavera, ela começa de repente a acordar. Isso mesmo, gente, a acordar. E aí começa seu ciclo de brotação, que é bastante rápido. Então, na primavera, já para setembro, outubro, ela começa a emitir suas brotações. E geralmente ela emite várias brotações. E
começa um rápido ciclo de crescimento que vai se estendendo durante toda a primavera. Chegando no verão, gente, no verão essa planta já está bem desenvolvida e já para o meio do verão, mais para o final do verão, entre janeiro e fevereiro, inicia a emissão de haste floral e aí o ciclo começa a se repetir, gente. Então, esse é o ciclo da Stenoglotis, muito fácil de compreender e é um ciclo bem regular. Isso é que é o interessante da planta, é muito regular, gente. Isso mesmo, muito regular. E por ser bem regular, agora vamos a algumas dicas de cultivo dessa planta. Ok? Vamos lá? Dicas de cultivo da Stenoglotis, gente. Dicas de cultivo dessa plantinha. Como eu falei, é uma planta de fácil a média dificuldade de cultivo. Ela é originária da África do Sul e ela gosta de clima entre o quente ao intermediário, não excessivamente frio e nem extremamente quente demais. Mas ela se dá bem no clima quente com invernos amenos. Ela aprecia muito esse tipo de ambiente. Durante o seu ciclo de crescimento, isso é muito importante, essa planta deve ser molhada assim que o substrato estiver praticamente seco, ou seja, secou, molhou. E deve ser sempre bem drenado, deve ser um substrato, pode ser à base de terra ou de substratos prontos, com mistura de substrato de orquídea, mas tem que ter uma base de terra que seja um pouco mais arenoso ou bem rico em matéria orgânica, como aqueles substratos do tipo floreira, que são ricos em turfas, etc. e tal. Então, pode ser usado esse tipo de material. Sempre bastante drenagem e muito cuidado para não encharcar, porque o encharcamento faz essa planta apodrecer com certa facilidade, ok, gente? Bastante ventilação, importante, e luminosidade moderada. Após isso, durante o período de crescimento, vocês vão regar ela sempre que ela estiver secando. Normalmente, período de floração segue os mesmos cuidados de rega e também adubação que o período de crescimento. E aí, gente, durante o período de repouso, que ela perde toda a sua folhagem, a planta some do vaso, vocês vão regar ela muito de vez em quando, só para o solo não ficar excessivamente seco e empedrar. Então, durante a fase de repouso, é uma rega muito de levinha, só para o solo não ficar excessivamente seco, ok? Bem de vez em quando, gente. E o replante dessa planta é feito durante o início da brotação. Lá para setembro, outubro, quando ela começa o seu ciclo de brotação, vocês podem fazer o seu replante e divisão, sem problema nenhum. Esse é o melhor período para isso. E em relação à adubação, segue o mesmo princípio para as demais orquídeas, não tem nada muito diferente, ok, gente? E isso é o que eu tinha para falar da Stenoglotis, gente. Vocês viram? É bem tranquilinho, bem rápido, não tem muitos detalhes, mas é uma planta muito curiosa que merecia ser falada, porque é uma planta que a gente vê bastante nas exposições e ela é muito bonitinha. Então, é isso que eu tinha que passar sobre a nossa querida orquídea lula. E lembrando, gente, período de brotação também é o período em que ela está enraizando. Primavera e verão é a hora que ela está enraizando e brotando. Então não esqueçam disso, gente. Se gostaram, deem joinha no vídeo e se inscrevam no Planta Sem Mistério. Forte abraço a todos e até a próxima. Agora eu fui, gente. Fui.